Gravitação universal, maçãs caindo na cabeça das pessoas e segredos da NASA? Não, mentira, isso não vai ter. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, continua assistindo. A lei da gravitação universal foi formulada pelo físico Isaac Newton em 1727, poucas semanas antes de sua morte. Um dos cientistas mais importantes de sua época está ocupado queimando caixas cheias de seus manuscritos. O que poderia haver escrito para que fosse necessária tal atitude? Isaac Newton foi o pai da ciência moderna. Ele descobriu o segredo da gravidade, mas parece que maçãs caindo em sua cabeça não estão no topo de suas prioridades. Ele passou boa parte de sua vida estudando a arte milenar da alquimia e códigos da Bíblia. No ano de 1661, o jovem Isaac Newton, com seus 18 anos, sai de sua casa para ir cursar a universidade, essa mesmo que eu não sei o nome. Em 1664, ele assiste a palestra do matemático Isaac Barrow. E fica bem claro que mesmo tão moço é capaz de fazer pesquisas totalmente independentes e originais. Em 1665, por causa da peste negra, Isaac é forçado a se mudar para o norte, buscando a proteção de sua família. Nos 2 anos que passa por ali, ele inventa o cálculo e faz importantes descobertas a respeito da luz. E a suposta maçã cai, fazendo desenvolver a teoria da gravidade. Conforme diz a lenda, uma maçã caiu sobre sua cabeça. E ele, portanto, observou que a maçã caiu por algum motivo. E esse motivo seria que alguém estaria puxando ela. Esse alguém seria a Terra. Mas ele foi mais além nesse pensamento e sugeriu que os corpos se atraem, ou seja, não somente a Terra atrai a maçã, como atrai a todos os corpos do universo. Mas não somente a Terra que atrai todos os corpos do universo, mas também todos os corpos que contêm massa no universo atraem outros corpos que também contêm massa. Portanto, Newton concluiu: duas partículas se atraem com forças cuja intensidade é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Buracos negros possuem uma atração gravitacional tão forte que bastaria um do tamanho de uma bola de ping-pong para aniquilar a Terra. De acordo com a lei da gravitação universal de Isaac Newton, a força da gravidade é diretamente proporcional às massas do corpus em interação e inversamente proporcional ao quadrado da distância deles. Buracos negros são corpos celestes com massa e campo gravitacional gigantescos, que atraem tudo ao seu redor. Nem mesmo a luz consegue escapar de sua força gravitacional. Nascem quando uma estrela com massa pelo menos 25 vezes superior à do Sol consome todo seu combustível e implode. O núcleo desaba e a partir de determinado momento a estrela passa a se comportar como uma espécie de halo cósmico, sugando toda a matéria ao seu redor. Uma das poucas certezas de nossas vidas é a gravidade. Não importa o que acontecer na Terra, continuaremos a ser atraídos para o centro do planeta, nos mantendo no chão. Mas a teoria de Isaac Newton traz novas descobertas que podem mostrar que nada é assim tão certo. Confira curiosidades agora. Primeiro, diferentes percepções da gravidade. A gravidade está em toda a Terra, mas a nossa percepção de gravidade pode ser alterada de acordo com as referências visuais, afirma a revista PLOS ONE em uma pesquisa publicada em abril de 2011. As pessoas tendem a ter uma percepção maior em relação a objetos que caem quando estão sentadas na vertical do que quando deitadas de lado. Isso quer dizer que a noção de gravidade pode ser menor em determinadas condições visuais, influenciadas pela orientação do corpo. Isso pode ajudar inclusive os astronautas a lidarem melhor com a microgravidade espacial.
que eu continuo gravando? Continua. Segundo, vida no espaço. Os astronautas aparecem também por aqui. No espaço, a ausência de gravidade faz com que os músculos e ossos se atrofiem, além de causar perda de massa óssea. Segundo a NASA, um astronauta pode perder 1% de massa óssea por mês no espaço. Quando retornam à Terra, os astronautas precisam readaptar seu corpo e mente para se recuperar. A pressão arterial no espaço é menor e na Terra ela precisa voltar ao estágio normal. Em 2006, por exemplo, o nome do astronauta que vocês estão vendo aí na tela entrou em colapso durante a cerimônia de boas-vindas. Ele tinha chegado de uma missão de Estação Espacial Internacional no dia anterior. A fim de entender o movimento planetário, Isaac Newton, renomado físico inglês, se fundamentou no modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnicos para basear seus estudos. Analisando então o movimento dos planetas, Newton apresentou uma explicação na qual mostrava que o movimento era baseado entre a atração dos corpos, nesse caso, os planetas. Segundo Newton, o Sol atrai os planetas, a Terra atrai a Lua, e a Terra atrai todos os corpos que estão nela. Depois de analisar esse fato, Newton, na tentativa de resumir seus conceitos, chamou de força gravitacional, ou seja, existe uma força que atrai todos os corpos, estejam eles no espaço ou na Terra. A representação matemática da gravitação é onde F é igual a intensidade de força gravitacional, G, constante de gravitação universal, mm, massa dos corpos analisados, e D, distância. Através da equação apresentada por Isaac Newton, a fim de analisar as forças que atuam na Terra em suas proximidades, devemos lembrar que sua terceira lei fala sobre ação e reação. Baseados então nessa questão, vemos que a atração dos corpos deve ser muita para que haja equilíbrio entre eles. Ou seja, a Terra atrai a Lua, mas, em contrapartida, a Lua também atrai a Terra com a mesma intensidade, em uma direção, porém com sentido contrário. O mesmo acontece com os demais corpos já citados. Em resumo, pode-se definir que a força gravitacional é o resultado diretamente proporcional entre produtos de massa, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre o centro de massas. A análise, é claro, deve ser feita para os corpos que se atraem gravitacionalmente. O que é gravidade? A gravidade é uma das 4 forças fundamentais da natureza, juntamente com as forças eletromagnética, forte e fraca. Sir Isaac Newton foi o físico que desenvolveu a teoria da gravidade universal. Na década de 1680, ele descobriu que a gravidade atual sobre todas as matérias é uma fórmula de massa e distância. Todo objeto atrai todo outro objeto. A gravitação universal é uma força fundamental de atração que age entre todos os objetos por causa de suas massas, isto é, a quantidade de matéria de que são constituídos a gravitação. Mantém o universo unido, por exemplo. Ela mantém junto os gases quentes no Sol e faz os planetas permanecerem em suas órbitas. A gravidade da Lua causa as marés oceânicas na Terra, por causa da gravitação. Os objetos sobre a Terra são atraídos em seu sentido. A atração física que um planeta exerce sobre os objetos próximos é denominada força da gravidade. A lei da gravitação universal foi formulada pelo físico inglês Sr. Isaac Newton em sua obra, publicada em 1687, que descreve a lei da gravitação universal e as leis de Newton, as 3 leis dos corpos em movimento que assentaram-se como fundamento da mecânica clássica.